Nós temos a tendência de não pensar muito neste mais humilde dos aparelhos domésticos, contanto que ele faça o que foi fabricado para fazer. Mas como a maioria das máquinas que inventamos para fazer o nosso trabalho sujo, ele passa despercebido. Mas é quase impossível imaginar a vida sem o vaso sanitário. Os primeiros banheiros públicos apareceram na Roma Antiga quando o imperador Vespasiano construiu latrinas. Tais mictórios públicos ficaram largamente conhecidos como Vespasianos em 1840. Em 1775, a invenção do sistema de descarga sanitária à água criou vasos sanitários de que, certo modo, lembram que temos hoje. A válvula e o sifão foram acrescentados em 1784 e a fonte séptica em 1896. Um vaso sanitário é um objeto do dia a dia cuja fabricação requer vários dias de trabalho. Ela envolve a montagem de vários moldes chamados ferramentas. Cada novo produto requer o desenho de um molde mestre de gesso, do qual será produzida uma ferramenta plástica. Depois ela será usada para criar duplicatas em gesso usadas como moldes de produção. O molde de gesso de produção de um vaso sanitário é feito de 6 ferramentas diferentes que têm que ser montadas. Seu tempo de vida é de apenas 2 meses. O processo começa com uma mistura de água e gesso de acordo com uma receita precisa, depois o líquido é despejado neste buraco de preenchimento da ferramenta. Quando o gesso endurece, pode-se desenformar. Eles batem na ponta da junção no molde de gesso com um martelo de borracha para não danificar o gesso. As peças são montadas delicadamente. O vaso sanitário toma forma suavemente. É neste mesmo molde que depois a argila será colorida. Depois são instaladas tiras de tensão. Pequenos blocos são inseridos entre o molde e a tira para aumentar a tensão. O molde logo será preenchido com líquido e assim é evitada qualquer distorção. Aqui uma nova receita está sendo preparada. Desta vez é uma pasta, um composto de argila e sílica. Esta preparação é espalhada por mais de 48 horas. Agora é instalado o núcleo, a parte superior do molde. Agora pode ser feito o preenchimento. Este tubo de cobre de distribuição, ligado ao tanque contendo a pasta, permite o preenchimento de vários moldes por vez. É preciso cerca de 20 kg da mistura por molde de bacia. Depois de 1 hora, a pasta atinge a espessura de 1 centímetro. A tampa é puxada para permitir que o excesso de pasta saia. Agora é possível desenformar a peça ainda frágil. A pasta mais espessa é usada para colar as 2 peças. Eles abrem buracos e desenformam os conjuntos. O vaso sanitário agora está moldado. Então, para obter uma aparência perfeita, eles retiram uma pequena faixa formada pelo excesso de pasta adesiva. O vaso sanitário é secado ao ar por 36 horas e depois em um secador a ar quente por 12 horas. O acabamento tem que ser impecável. A superfície é cuidadosamente lixada para que fique perfeitamente lisa. Um aspirador de pó suga o pó. Depois, com um jato de ar comprimido, o pó e os detritos são retirados. As bacias são pintadas à mão em uma sala especial. Os tanques d'água são pintados por um robô automatizado. Este carrinho leva as diferentes peças para o estágio final de fabricação, o cozimento. Os
vasos sanitários ficam neste forno na altíssima temperatura de 1176 graus centígrados por 23 horas. É preciso isso tudo para fundir a argila e a sílica. A tinta fica dura e brilhante e está tudo pronto. Os vasos sanitários e as diferentes bacias agora têm formas mais elegantes do que no passado, mas a fabricação de cada um deles vai passar pelos mesmos passos básicos de construção, envolvendo 20 kg de pasta e quase 4 dias de trabalho.